Sim, a Zairinha descansou. Então, a gente demorou um pouquinho, né, pra vir falar pra vocês sobre a Zairinha. Infelizmente, a Zairinha não está mais com a gente, né? Fez uma semana agora e eu vou chorar já. E no dia 10 de março, a gente, né, teve uma ligação com a oncologista dela de Salvador, onde ela nos passou mais 2 tipos de tratamento que ela poderia fazer, né? Porque o primeiro tratamento que passou foi muito uma longo. quimioterapia intensiva de 1 ano. Os outros 2 métodos, que era um método de quimioterapia também, menos agressiva, só que a gente ia ter que continuar levando ela toda semana no veterinário para fazer a quimioterapia, né? E ia ser por menos tempo. E a terceira alternativa era um paliativo, né? Só com medicação, como ela já estava tomando aqui em casa. O problema era que, independente do tratamento que ela fizesse, se era o de 52 semanas, se era o de 20 semanas, se era com a medicação só, sem ser químio, ela teria dias de vida. Por exemplo, o de 20 semanas, que era menos agressivo, ela teria 200 dias de vida. E o paliativo, a gente não ia saber. 5, 10, 1 mês, 2 meses, a gente não sabia. E aí foi onde a gente ligou pra veterinária dela aqui, né? E aí foi aí que veio a sugestão, né, da doutora, claro, com todo o carinho, ela falou com a gente sobre a questão da eutanásia. E aí, quando a gente teve essa conversa, a gente que veio a questão da eutanásia foi no dia 10 de março, que foi no meu aniversário, e receber essa notícia, esse conselho, né, de uma eutanásia, foi algo muito pesado pra gente, né, muito pesado mesmo. A gente ficou sem chão, mas a gente sabia que, no momento, e aquilo seria o melhor pra ela. No dia que a gente fez a consulta com ela, da primeira vez, pra uma semana depois, o caso dela acabou agravando ainda mais. E nisso teve essas 2 soluções, porém, essas 2 soluções também não era viável pra ela, porque ela tava sofrendo o tempo todo, e sofrendo muito, muito, muito mesmo. A gente olhava pra ela, não tinha mais Zairinha ali. A gente olhava pra ela, ela não conseguia mais fazer nada, simplesmente só deitada e esperando chegar o dia de ir. Só que se a gente deixasse isso acontecer aqui dentro, iria ser com dor, iria ser com sofrimento, ela iria sofrer ainda mais. A gente também, né? A gente a gente não queria ver isso acontecer. Aqui em casa, a gente sem poder fazer nada, a gente toda vez via ela passando pelos processos de falta de ar, de desespero, né? Porque é desesperador, entendeu? Então, era só o que a gente estava fazendo era só adiar algo que ela já ia acontecer. E que ia acontecer de uma forma que ela sentia muita dor. A sugestão que ela deu da eutanásia, a gente no dia 10 ficou muito mal, ficou pensando sobre tudo, sem querer, mas ao mesmo tempo sendo preciso ser, porque a qualquer momento podia acontecer, e ela ia acontecer sofrendo. Foi isso que a gente decidiu, né? A questão da eutanásia foi algo muito difícil para outras pessoas. Pode pensar, poxa, nossa, que atitude legal, né? Foi melhor pra ela. Mas pra gente tomar essa decisão e passar por esse momento, por esse processo disso, dói muito. Gente, é muito pesado. É muito você pesado. Você escolher isso. Você ter que fazer uma escolha. Porque a gente teve que fazer uma escolha, que é deixar ela ir, né? Claro que é lindo, é maravilhoso, é melhor pra ela. Mas também pra gente, a gente sofre muito, muito, muito. Por isso que a gente demorou um pouco pra fazer esse vídeo, porque a gente tava ainda, né, aí respirando em processo de desapego das coisas dela e tudo mais, mas enfim. E no dia 11 a gente ficou com ela, né? Ficamos bastante com ela aqui, curtimos a gente decidiu nem dar os remédios pra ela no dia 11. Já pra ela não sofrer, porque toda vez que a gente dava a medicação, ela sofria, né? Porque ficava com falta de ar, enfim. A gente ficou até de madrugada assistindo aqui filme, todo mundo junto. Isso foi todo o processo, gente, pra gente conseguir aceitar que ela realmente já tava indo. A gente só fez uma escolha que fosse melhor pra ela, entendeu? Porque a gente se apega, mas a gente não pode, né? Ser egoísta a esse ponto de ver o bichinho sofrendo e deixar até quando aguentar. E não é assim. Então, quando foi no dia 12 de manhã, foi fazer a eutanásia. Mais um detalhe muito importante também que a gente quer deixar aqui, que no momento da eutanásia, a gente não sabia como era o procedimento, são injeções, coloca no soro, no soro, e aí intramuscular, várias injeções que é pra tirar toda a dor. O bichinho, ele não sente nenhuma dor, naquele momento, sem dor nenhuma. Ele vai, mas é sem dor. Porém, a Zairinha tava tão debilitada, que na terceira injeção ainda faltava uma ainda. Ela já foi. Ali no penúltimo processo. No penúltimo processo ela já tinha ido. Ficou muito mal, mais mal ainda, porque a gente teve que fazer uma escolha. E fazer a escolha que dói. Não é deixar ir, não é ver que tá mal e o bichinho ir, mas a gente teve que fazer uma escolha pra ela ir, e pra ela ir bem, pra ela ir e não ir com dor. Então, isso que doeu na gente, e acho que até agora, né? Pega assim um pouco quando a gente começa a pensar, é isso, é a escolha. Só que a gente sabia que já não tinha mais solução, tava, né, acalmando o nosso coração. Porque se a gente viesse no mesmo dia aqui falar, a gente não ia nem conseguir soltar nenhuma palavra, nem explicar nada do que aconteceu, né? Mas a gente queria também mostrar pra vocês o que lá na clínica eles deram no momento que Zairinha foi, né? Que foi essa lembrancinha pros pelinhos dela. A gente até postou no Insta, né? Uhum. Esse aqui. É tipo um gatinho, né? Aí tem os pelinhos da Zairinha aqui, ó. Esse aqui eles deram pra mim, e esse aqui eles deram pra Mo. Então esse pelinho dela, gente.
Aqui a gente colocou na nossa na chave, nossa chave de casa. Esse aqui a gente deixou na porta de casa pra deixar aqui pra lembrar dela, né? E como se a gente esquecesse, né? Mas enfim. Juntamente com Uma cartinha junto tão com a bonitinha. patinha Olha a dela patinha dela aqui. Eu sei que pra muitas pessoas pode parecer frescura. Nossa, era só um gato. Vou repetir o que a gente já falou, sabe? Esses tempos atrás, quando a Zairinha tava doente, né? Que a gente tava fazendo de tudo por ela. Muita gente pode pensar, é só um gato. Nossa, é só um gato. Mas, gente, a Zairinha já fazia parte da nossa família. Quando a gente adotou ela, a gente resgatou ela da rua, a gente resgatou com o intuito de amar, de cuidar. E ela fez muita alegria pra gente aqui, né? Foram Ela 2 acompanhou anos. momentos com a gente, assim, momentos muito bons. Muitos. Assim como momentos muito tristes também, entendeu? Então ela acompanhou a gente em todos os momentos. Então, como não amar um animal, né? Como não amar algo que esteve com a gente em todos os momentos? Foram Ainda 2 mais, anos. foram 2 anos com 2 ela, ainda anos. mais que todo o processo dela, que ela tava na rua, que a gente resgatou, que ela sempre foi um leãozinho, uma jaguatiricazinha com as outras pessoas, com a gente logo no princípio, mas aí a gente foi amando ela, passando carinho pra ela todos Ela os sempre dias. foi muito boazinha E com a ela gente. sempre então- foi muito boazinha com a gente. Então, assim, a gente foi acalmando ela todo esse processo. E quando a gente descobriu que ela tinha a doença, né, a FeLV, a gente teve muito mais cuidado ainda. Foram 2 anos, gente, de cuidado com ela. Entende? Então não é algo que veio de agora, vem algo que Sabe já qual é o é de muito sentimento tempo. maior que gerou isso? Porque a gente sabia que ela tinha medo de todo mundo, menos da gente. Então a Zairinha sempre foi muito apegada na gente, muito. Até pra comer, ela sempre foi muito, muito, muito. Então a gente cuidava ainda mais dela pelo fato da gente saber que com as outras pessoas, ela não iria. Zairinha acho que não sobreviveria um dia na rua, porque ela era muito ruim. Ruim que eu digo, ela era malcinha com as pessoas, com todo mundo, entendeu? Era medrosa. E com a gente não. Então assim, a gente tem todo o cuidado, a gente criou todo um carinho, todo um amor por ela. Mas a gente encerra aqui. A gente demorou uma semana pra fazer esse vídeo, mas a gente queria muito vir encerrar de uma vez, entendeu? Isso. E com vocês também, porque eu sei que vocês acompanharam muito aí todo o processo que a gente tava passando. Então não tinha como não vir aqui falar pra vocês. Então a gente quer deixar muito obrigada, né? Gratidão a todo mundo que de alguma forma ajudou, as palavras, o carinho de vocês. Mas hoje a gente encerra aqui a história da Zairinha. Né? E é isso, gente. Fica só a Ela vai lembrancinha ficar dela guardada agora. na nossa memória, gente. Nosso coração. Nosso sim. coração, E na nos nossa vídeos, casa. na nossa casa. E nos vídeos aí dela que tem com ela, sempre vai ser lembrado, né? Sim. E é isso. E é isso, gente.